Olá pessoal, como é que estão vocês aí? Todo mundo bem? Eu fiquei sabendo aí que no último domingo foi bastante abençoada a nossa lição. Não tivemos assim grandes problemas. E alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento, eu acho que isso é bem bacana. O propósito da escola dominical é esse mesmo, né? Que o pessoal pergunte, levante dúvidas. E então eu acho que é muito legal, a gente não deve ver isso com maus olhos, pelo contrário, é a escola dominical cumprindo o seu papel, instigando mesmo o estudo, o questionamento, a pergunta. Lembra que os batistas têm um princípio, né? Não são muitos, é um dos 4 inclusive, que diz que cada cristão tem o direito de interpretar a Bíblia como ele acha que é correto, né? Lógico que existem regras de interpretação. E se a pessoa interpreta a Bíblia de acordo com uma regra que não é correta, a gente acharia que isso não levaria isso muito a sério. Mas dentro de uma lógica correta, né, de um princípio correto de interpretação, então as pessoas têm o direito de interpretar a Bíblia do seu jeito, né? Esse é um princípio, inclusive, dos batistas, e a gente não deve ter medo da discussão, a gente tem que estar pronto para apresentar, como disse Pedro lá, apresentar as razões da nossa esperança. Nós temos razões para pensar assim e elas são suficientes para a gente, né? A gente fica feliz com elas e está satisfeito com essas razões. Espera, portanto, que aquelas pessoas que frequentam a nossa igreja, eles também estejam satisfeitos com esta razão. Se não estiverem satisfeitos e realmente quiserem um outro tipo de pensamento ou uma outra teologia, as pessoas são livres, inclusive, para procurar essas outras igrejas, né, que têm essa teologia diferente. Bem, duas coisas que eu queria... uma coisa que eu queria falar com vocês aqui, e dividida em duas, na verdade, que é com relação à questão do batismo do Espírito Santo. Nós falamos sobre isso na última lição. Alguém me questionou aqui, né? Será que não podia falar mais sobre isso, né? Na verdade, a gente vai falar mais sim. Ainda não, nós temos 2 lições que a gente precisa completar o que a gente começou, que é a obra do Espírito Santo. Nós vimos a obra do Espírito Santo na vida dos não regenerados, na conversão dos não regenerados para transformá-los em regenerados, e agora nós temos 2 lições a respeito da obra do Espírito Santo, especificamente na vida dos cristãos. Então a gente precisa terminar isso primeiro para entrar em outras questões. Mas eu queria, nós ainda vamos ter lições ainda um tanto polêmicas e que vão abordar essas questões, e quem sabe a gente vai poder falar um pouco mais a respeito dessas questões sobre o Espírito Santo, essas que dividem, né, os tradicionais e os pentecostais. Nós vamos ter uma lição então um pouco mais para frente a respeito da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então a gente precisa abordar esse tema especificamente porque Atos 2 é um divisor, né, é um tema que divide opiniões, né, divide teologias, então a gente precisa falar um pouquinho mais a respeito disso. E também vamos falar a respeito dos dons do Espírito Santo, que vamos ter uma lição também sobre isso. Os dons, principalmente aqueles que são discutíveis, né, um pouco mais discutíveis, como por exemplo o dom de línguas, o dom de profecias e o dom de cura. E vamos tentar entender então um pouquinho da nossa visão tradicional, e vai ser bem difícil, penso eu, né? Mostrar então, não é difícil para a gente fazer, difícil às vezes para pessoas que vêm de outras teologias compreenderem um pouquinho a maneira tradicional de pensar, mas vamos apontar para a Bíblia e vamos mostrar o que nós pensamos, né? Se a pessoa tiver uma outra maneira de interpretar, ela tem a liberdade. Mas vamos apresentar, como temos feito, inclusive, essa tem sido a nossa estratégia, de mostrar o texto bíblico, tá certo? E vamos continuar assim, mostrem o texto bíblico e os alunos vão seguir a linha que eles acharem que devem seguir no final, mas esperemos então que eles concordem que a Bíblia está dizendo aquilo que a gente está dizendo mesmo, né? Ou provem se não é isso, se é uma outra maneira, mas a gente está sendo, creio, bastante convincente em relação a isso, não é? Bom, vamos então para a nossa lição do próximo domingo. Agora, no próximo domingo, vamos estudar então a lição 7 e vamos falar especificamente sobre a obra do Espírito Santo na vida dos crentes em Jesus, ou seja, dos regenerados. Nós já falamos então sobre a obra do Espírito Santo na vida dos não regenerados. Na semana passada falamos sobre a obra do Espírito Santo na conversão
dos não regenerados em regenerados. E agora vamos iniciar então 2 estudos, isso vai compreender a lição 7 e a lição 8, que é a obra do Espírito Santo, especificamente na vida dos crentes em Jesus, isto é, na vida dos regenerados, ok? O objetivo da nossa lição, então, é apresentar textos bíblicos que mostrem a atuação do Espírito Santo na vida do cristão, guiando-os em 2 processos. Vejam aí que são especificamente 2 processos que fazem parte, então, da nossa vida cristã. Primeiro, a santificação, que é a obra do Espírito em nossos próprios corações, né, para nos levar até a santificação. Ninguém vai ver o Senhor sem a santificação, então é muito importante que o Espírito Santo faça isso. Então, a obra do Espírito em nossos próprios corações e, em segundo lugar, a obra do Espírito no trabalho cristão, tá ok? Como o Espírito Santo nos ajuda, então, no desempenho do nosso trabalho. A gente está fugindo ainda das questões mais complicadas, como, por exemplo, as profecias, né, o dom de línguas, em que medida o Espírito pode nos ajudar a desempenhar esse tipo de trabalho, porque vamos deixar isso para uma lição mais específica, para tratarmos mais especificamente desses temas. Por enquanto, vamos falar no sentido mais genérico, tá bom? Se eles questionarem, então prometam, né? Prometam assim, numa promessa, né? Deus proverá, como disse Abraão para o filho dele. Então digam a eles assim, olha, está no nosso planejamento ter uma lição, né? Mas o Senhor é que sabe se isso será possível ou não. Então, dentro da nossa capacidade e do nosso planejamento, nós pretendemos passar ainda por isso. Então, por enquanto, está um pouco genérico, está num campo comum ainda, para a gente não entrar em confusão. E se vai entrar em confusão, então é bom ter tempo, né, para entrar em confusão. E a gente acredita que essas lições ainda não vão dar esse tempo para a gente. Então, vamos deixar isso quando a gente tiver mais tempo de tratar somente dessas questões. De qualquer maneira, o objetivo é apresentar, então, estes textos que mostram a atuação do Espírito Santo na vida do cristão, ok? Antes de falar sobre a lição, é uma lição simples, creio eu, né? Nós não vamos ter muito trabalho com ela, mas antes de falar da lição, nós vamos mostrar então, primeiramente, o conceito de habitação do Espírito Santo. E vamos mostrar que o Espírito Santo habita em 2 sentidos, tá certo? Primeiro, ele habita na igreja, e gente, podem enfatizar isso. A habitação do Espírito Santo na igreja é o tema mais importante do Novo Testamento, tá? Isso realmente é muito importante deixar isso claro. O Novo Testamento ele fala sobre o Espírito Santo habitar na vida de um crente individual. Mas isso é muito pouco. Nós temos apenas um texto que fala isso de uma forma clara e objetiva, e de fato é uma verdade, o Espírito habita mesmo na vida de um crente individual. Mas o texto claro e específico que nós temos é aquele que Paulo, escrevendo em Coríntios, fala que aquele que se une com uma prostituta se faz uma só carne com ela, mas aquele que se une ao Senhor se faz um só espírito com ele. Esse texto mostra nitidamente que ali o texto fala sobre uma habitação individual do Espírito na vida de um crente. Mas de modo geral, o Novo Testamento, ele prefere, e essa é uma preferência teológica do Novo Testamento, ele prefere falar sobre a igreja como habitação do Espírito Santo mais do que a vida do cristão. Perfeito? Então, o cristão individual é uma habitação do Espírito Santo, mas o Novo Testamento prefere falar sobre a igreja. É muito mais pesada a teologia neotestamentária que trata da igreja como habitação do Espírito do que do cristão como habitação do Espírito. Mas vamos insistir, isso aparece lá, tá bom? Não é o mais importante. Perfeito? Vamos lá então retomar. Então a gente vai falar sobre o Espírito Santo habitando na igreja. A gente não precisa demorar muito nesse tema, pode ver que ele é curtinho na lição e pode ser falado também de uma forma breve na classe. E também o Espírito Santo habita no crente individual. Só para mostrar então que são 2 dimensões diferentes de habitação do Espírito Santo. Isso tem uma implicação também, de que quando a gente vai falar do Espírito Santo como habitação e dos reflexos dessa habitação, então, na vida prática, é melhor pensar em termos de igreja, percebem? Do que pensar em termos individuais. É mais sadio pensar no Espírito Santo trabalhando na igreja do que no crente individual. Tudo que a gente vai falar vale mais para o crente na igreja.
Porque pode dar uma ideia de que o crente, o Espírito agindo na vida do crente, a parte da igreja, o que o Novo Testamento não quer que a gente pense. Não existe uma atuação do Espírito Santo à parte da igreja. A igreja, ela está sendo edificada para ser o templo do Espírito Santo. E nós somos as pedras, como disse Pedro, né? Foi Pedro que falou. Nós somos as pedras desse edifício. Então nós somos edificados como igreja para sermos a habitação. Então é melhor enfatizar a ideia de que tudo isso vale para a igreja, mas é claro, tem também um reflexo e uma consequência para a vida individual e particular de um cristão. Perfeito? A lição, depois disso, então, vem a nossa lição, ela não é complicada, é a obra do Espírito Santo, então, na vida dos regenerados, tá certo? E é só isso que está nesse slide aqui. Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele garante a salvação, ele é aquele que garante. E aí nós temos duas figuras, a figura do selo e a figura do penhor. As duas figuras, elas mostram, trazem a ideia do Espírito Santo como uma garantia, tá certo? Então, o fato do Espírito Santo habitar em nós é a garantia de que somos salvos. Talvez a pessoa pergunte, será que eu sou salvo? Aí bate aquela dúvida. Para tirar a dúvida, é só olhar para dentro de si mesmo e ver se o Espírito Santo está lá. Ok? Alguém pode perguntar, mas eu consigo saber se o Espírito Santo habita em mim? Pois é, essa é uma certeza da vida do cristão. O cristão não pode ter dúvida. Se ele tem dúvida de que o Espírito Santo habita nele, como nós já vimos, então ele tem dúvida de sua salvação. Nós não podemos ter dúvida disso, porque quem não tem o Espírito de Cristo, como Paulo disse, não é de Cristo. Tá certo? Então é uma certeza de fé. Nós não podemos ter dúvidas de que o Espírito Santo habita em nós. Então, como é que ele faz isso? Por duas figuras, a figura do selo, que é a garantia que está na carta, e a figura do penhor, que é a garantia do primeiro pagamento, né? Aquele primeiro pagamento que é a garantia de que eu vou voltar para pegar o resto do pagamento, né? Como se o Espírito Santo ele é a primeira parte de uma herança que nós vamos receber de Deus. E é interessante a ideia do penhor, que é a ideia do Espírito Santo como o primeiro pagamento. Quer dizer que nós somos o primeiro pagamento de algo muito mais maravilhoso que Deus há de nos dar. O que pode ter mais maravilhoso do que ser a habitação do Espírito Santo? Não é que ter o Espírito Santo não é maravilhoso. Já é maravilhoso, mas Deus quer resgatar também o nosso corpo mortal para que seja um corpo incorruptível. Então nós, como um corpo físico, ainda somos uma habitação muito limitada do Espírito. O Espírito ele é espiritual, mas nós somos materiais, ainda somos limitados ao corpo físico. Mas um dia ele vai habitar em um corpo também espiritual. E aí é só alegria, não é? Quando o Espírito Santo habitar em nós e não tiver a limitação da carne, estivermos ali na presença de Deus e o corpo glorificado, adequado para a presença dele. Aí então não tem para ninguém. A gente pode esperar o melhor de sermos uma habitação do Espírito Santo. Então, por enquanto, ele é um primeiro pagamento. E ainda vamos ter então o restante do pagamento. É nesse sentido que ele é o penhor, ok? Vamos ver então que o Espírito Santo enche a vida do crente em Jesus, ok? Então é a questão do enchimento. E gente, aqui é bem importante a gente deixar claro de que a gente não precisa ter medo de falar que ele enche a nossa vida. A gente canta, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder. E a linguagem é bíblica mesmo, ele nos enche mesmo, tá certo? Mas eu já tenho o Espírito, por que ele tem que encher? Eu acho que encher é uma figura. Tem que tomar cuidado para não levar a figura muito longe demais, né? Então quer dizer que se ele enche, tem gente que tem mais espírito, tem menos espírito. Eu acho que pessoalmente é uma figura da nossa dependência do Espírito. Tem gente que está dependendo mais do Espírito do que alguns outros cristãos que dependem menos, né? Vivem mais, às vezes, de acordo com seus próprios esforços, buscam menos o Espírito. Encher-se do Espírito significa nada mais, nada menos do que buscar o Espírito, né? Viver uma vida em comunhão com o Espírito Santo, andar com Ele, estar com Ele, porque dá uma ideia de enchimento como se fosse enchendo uma bateria, né? Tivesse uma marca de enchimento, eu estou cheio até aqui ou até aqui. Toma cuidado que é só uma figura, para não levar a figura longe demais. Lembre isso para os seus alunos, é só uma figura do nosso relacionamento com Ele. Cuidado para não, né? Para não tropeçar demais, senão a figura acaba levando a gente a entender coisas erradas sobre o Espírito Santo. Encher-se do Espírito é só uma figura do nosso relacionamento com Ele, ok?
O Espírito Santo confere força e vigor espiritual, e ele faz isso por 3 motivos. Porque a gente precisa vencer o pecado e a gente não vai vencê-lo sozinho. Sem o Espírito Santo nós não temos o poder para vencer o pecado. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos enche para atender às demandas do ministério, ou seja, nos dá o poder para fazer aquilo que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Então, nós vamos fazer aquilo debaixo da orientação e do poder do Espírito. Então, quem vai ensinar, por exemplo, né, vai ensinar sob o poder do Espírito Santo. Quem vai pregar, prega no poder do Espírito. Quem vai orar, ora no poder do Espírito. Quem canta lá na frente, canta no poder do Espírito. Então nós temos aqui o Espírito nos ajudando naquele momento em que precisamos fazer o trabalho, desempenhar o trabalho cristão. Então naquele momento ele nos capacita. Sem a capacitação dele não dá para fazer o trabalho. Ok? Depois vamos ver também que o Espírito Santo nos dá força e vigor para pregar o Evangelho. Então esses 3 termos, vencer o pecado, atender às demandas do ministério e pregar o Evangelho, estão relacionados com o poder do Espírito Santo. É para isso que temos poder, tá certo? O poder é a força do Espírito. Sem essa força, a gente não faria sozinho. Isso é bem interessante, né? E bem profundo. E em quarto lugar, o Espírito Santo nos liberta da lei do pecado e da lei da morte, ok? Por que lei do pecado e lei da morte? Aqui a ideia da lei do pecado e da lei da morte é porque o pecado e a morte, eles são leis. E o que significa dizer que eles são leis? Significa que eles regem a nossa vida. Não é eu que mando, são eles que mandam. Então existem 2 leis, como eu diria assim, dois dominadores. Porque se você tiver essas coisas em sua vida, eles vão dominar. Não tem como. Quem tem o pecado na vida, o pecado domina. O pecado ele não é um servo. O pecado é um senhor. Assim como o Espírito. O Espírito não é servo, ele é senhor, né? Paulo vai usar essa figura em Romanos capítulo 6, de que o que quer que você tenha na sua vida, seja o Espírito, seja o pecado, eles vão dominar. Se for o pecado, ele vai dominar. Você não manda no pecado, é o pecado que manda em você. Assim como você não manda na morte, é a morte que manda em você. Então, como o pecado e a morte são domínios, eles são senhores, então eles dominam, naturalmente eles dominam. O pecado está na nossa vida? Está. A morte está na nossa vida? Está. Então por que eles não dominam? Por que eles não dominam a vida de um crente em Jesus? Porque o Espírito Santo nos livra tanto da lei do pecado quanto da lei da morte. Entenderam? Então o pecado está na minha vida, mas não é um dominador. O pecado não me domina, ele existe de fato, eu posso até ceder a ele em algum momento, né? A gente pode ter uma distração ou um momento de carnalidade, isso pode acontecer na vida até mesmo de um cristão, mas ele não vive subjugado pelo pecado, porque não é o pecado que manda na vida dele. Quem manda na vida dele é o Espírito Santo. É por isso que o Espírito livra da lei do pecado, e ele precisa fazer isso, porque o pecado ele é um senhor, e ele na vida de qualquer pessoa ele domina, menos na vida de quem tem o Espírito Santo, porque embora o pecado e a morte sejam dominadores muito fortes, o Espírito Santo é um dominador mais forte do que eles. E onde o Espírito Santo está, o Espírito vai dominar tudo, inclusive o pecado e a morte. Ok? Muito bem. Então nós temos o Espírito Santo libertando do pecado e da morte, e por fim o Espírito Santo guiando os passos, ou seja, o Espírito nos orienta. Quando a gente vai dar um passo, quando a gente vai tomar uma decisão, então a gente ora e o Espírito Santo então nos orienta, nos diz como devemos fazer, nos dá paz ao coração, e aí através da paz, através da concordância, né, de Deus com aquela decisão, a gente tem certeza de que pode tomar aquela decisão e que aquela decisão tem a bênção de Deus e é um bom caminho, né? Não é um caminho de pecado, não é um caminho de egoísmo, não é um caminho que às vezes é até bom, mas é um caminho que não vai dar certo, mas o Espírito nos guia e nos ajuda então a tomarmos essas decisões. Ele é como se fosse uma lâmpada, né, para os nossos pés, como disse lá o Salmo 119. Né? Então essa é a ideia do Espírito Santo e essa é basicamente então a nossa lição, tá bom? Eu creio que vai ser bem fácil, vocês vão poder passar esse conhecimento para os seus alunos e eles vão ser muito abençoados, tá bom? Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma aula muito abençoadora
e que discutam com os alunos, conversem com eles, mas principalmente mostrem os textos, tá certo? A gente está neste módulo enfatizando muito o texto bíblico, então cuidado para não ficar argumentando demais. Argumentem o texto, tá certo? Tem bastante texto lá, então façam questão de ler os textos para que os alunos vejam que isso realmente é uma verdade bíblica e que está lá na Bíblia, tá bom? Não é a gente que acha, é a gente que acredita, não. É o que a Bíblia disse e a gente vai concordar com ela porque ela é o que diz no que a gente tem que acreditar e como a gente deve acreditar. Perfeito? Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham então um restante de semana abençoado e uma aula muito abençoada no domingo, tá bom?